Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês, além de ter um papo bem garotinha entre a gente. Sabe, essas conversas que todas as garotas precisam ter em algum momento, seja como organizar sua rotina, skincare, seu dia a dia. E bom, do meu ponto de vista, o dia ele só rende a partir do momento que eu vou e tomo um banho quente logo pela manhã, pra tirar todo o cansaço e acordar de uma vez. E depois disso também eu aproveito para fazer a minha skincare, que de uns tempos pra cá acabou se tornando uma parte muito importante da minha rotina. Até porque, até mês passado, eu tava tendo problemas com umas bolinhas que apareceram na minha testa. E isso tava me incomodando muito, tipo, acabando com a minha autoestima mesmo. Só que por muita sorte eu acabei conseguindo encontrar uma solução, que no caso foi o ácido sálico da Creamy, que, meninas, simplesmente incrível. Em menos de um mês de uso já conseguiu acabar com as bolinhas que estavam no meu rosto. E graças a isso eu acabei conseguindo recuperar um pouco da minha autoestima, o que pra mim já é muita coisa se for levar em consideração os últimos tempos. Até porque de tempos em tempos eu acabo perdendo o ânimo pra fazer as coisas e no final das contas eu acabo sempre deixando tudo pra última hora. E quando eu paro pra pensar nisso de uma maneira mais aberta, eu acabo me sentindo muito mal, porque nessa eu vou deixando tudo pra depois e no final das contas eu acabo que não faço nada, o meu dia não rende e sempre acaba virando uma bagunça enorme. E eu sei que muitas garotas acabam passando por isso, de querer organizar tudo de uma vez e nada dá certo no final. Mas divas, se acalmem, até porque eu acredito que todo mundo tem o seu momento de auge. E um bom exemplo é o meu caso, que pra mim meu auge foi completamente em 2023, onde eu tava bonita, reluzente, eu fazia tudo que eu tinha vontade e não me sentia mal por isso. Hoje em dia eu me sinto até que bem melhor, mas se for pra pegar e dizer, eu diria que 2024 e 2025 foram anos muito terríveis, que eu completamente me perdi. E eu diria que no final das contas eu deixei de fazer muita coisa por besteira mesmo, coisas que eu podia ter resolvido de uma forma mais simples e no final das contas acabou virando uma bola de neve. Mas tem uma coisa boa que eu consegui tirar disso tudo, que é sim, as coisas não vão ficar péssimas o tempo todo. Às vezes a gente só precisa parar e pensar se o que a gente tá fazendo é realmente certo ou não. Ou então pensar se uma garota legal faria esse tipo de coisa. Tudo depende muito de como você quer ser vista. Ou pelo que você quer pra você mesmo. Agora, divas, um pouquinho sobre o iluminador que eu tava usando. Era o iluminador translúcido da Tracta. Só que há um tempinho atrás acabou acontecendo um acidente e eu precisei colocar ele num potinho. Porém, ultimamente eu ando pensando em trocar o iluminador pelo blush com iluminador. E um que eu gostaria muito de experimentar é aquele da Hair Beauty. Eu tenho vontade de experimentar a cor Hope, se eu não me engano, que é a que eu vi que se encaixa melhor no meu tom de pele. Então, meninas que usam, se vocês puderem deixar aí nos comentários se vale a pena ou não fazer essa troca, eu vou estar dando uma olhadinha mais tarde. Agora, voltando ao nosso momentinho de conversa, eu acho que as coisas elas ficam muito mais fáceis a partir do momento que você entende que, dependente da situação, você não consegue controlar tudo. Há um tempinho atrás, eu queria que tudo fosse do meu jeito, que todo mundo se comportasse como eu imaginava que elas iriam se comportar. E isso acabava fazendo eu criar expectativas sobre coisas que nem era eu que ia fazer. E no final eu acabava quebrando a cara, me sentindo mal e passando noites e noites chorando. E eu acho que muitas garotas já passaram por isso e sabem o quão terrível é você simplesmente deitar na sua cama e não conseguir dormir porque a sua cabeça tá a milhão. Idealizando, seja tipo um relacionamento, o seu futuro, alguma coisa que você quer muito fazer, mas não teve tempo ou disposição até agora. E no final das contas, só você sabe o quão frustrante isso é, você não correr atrás do que você quer. Eu sempre tive vontade de gravar vídeo aqui pro YouTube, mas eu nunca criei essa coragem, eu nunca consegui, tipo, simplesmente pegar uma câmera e começar. E hoje em dia eu não sei nem dizer o porquê, eu nunca tentei isso antes. E hoje em dia eu tô tentando fazer o máximo possível de coisas que eu gosto e que eu realmente queria tentar fazer há muito tempo. E é até que é satisfatório simplesmente conseguir fazer isso. E daqui pra frente eu vou estar sempre tentando fazer mais e mais coisas que eu gosto. Tentar trabalhar com internet é uma delas e vamos ver se vai dar certo ao longo do tempo. Aqui eu já tinha terminado a minha make e pra ser sincera, ela ficou bem mais fraquinha do que eu imaginei e do que eu gostaria que ela ficasse. Ao menos do meu ponto de vista, eu acho que eu sou aquele tipo de garota que fica mais bonita com maquiagens mais fortes. E maquiagens mais pesadas pra mim, normalmente acaba ficando mais bonita. Às vezes é só preferência mesmo, mas eu gostaria de melhorar nesse tipo de maquiagem. E uma coisa que eu acho bem difícil eu ser é clean girl, já que eu sempre fui meio exagerada e desde criança eu tenho uns gostos peculiares em relação a me vestir e essas coisas. Bom, agora vem uma parte do vídeo onde, querendo ou não, eu dou pulinhos de alegria, já que eu vou abrir um presentinho que eu ganhei do meu namorado. Inclusive, maravilhoso.
O Divo simplesmente decidiu me dar um presente no meio da semana, sem ser nenhuma ocasião especial, e até o Dia dos Namorados, querendo ou não, ainda tá longe. Mas esse tipo de atitude me deixa extremamente feliz e mais apaixonada ainda, né? Ele acabou arrasando bastante no presente, porque era uma coisa que eu já queria, então isso me deixou muito feliz. Ainda veio com um ursinho de chaveiro e uma piranha, que eu espero muito que não quebre igual as outras. Então eu também já aproveitei para tirar algumas fotinhas e registrar o presente. Como eu já ia sair, eu acabei aproveitando para experimentar o creme. E meninas, o cheiro é muito bom, além da textura ser fácil de aplicar e durar bastante tempo na pele. Então fica a recomendação e eu diria que esse é um daqueles produtos que vale cada centavo. Para poder sair, eu acabei escolhendo uma roupa mais simples, que no caso foi uma calça jeans e esse body marrom que eu já tinha. No final das contas, eu acabei escolhendo uma coisa mais simples, até porque eu só ia no mercado com a minha mãe, então acabei optando por uma opção mais simples. Por mais que eu tenha vontade de usar roupas mais diferentes, às vezes eu acabo me prendendo muito no básico, e isso é uma coisa que eu gostaria de mudar ainda esse ano, que é me expressar um pouco mais a partir das coisas que eu uso, até porque uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer é estudar moda, e garotas, talvez eu esteja empurrando esse sonho por mais tempo do que eu deveria. Eu sei que eu já deveria ter criado vergonha na cara e ido atrás de uma faculdade, mas eu também sinto que quando for a hora certa, isso vai acabar sendo uma experiência incrível pra mim, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Então fazer as coisas no meu tempo talvez não seja uma ideia tão ruim. Nessa hora eu já tinha terminado de me arrumar e já tava saindo de casa. Por morar em cidade pequena, eu acho que não tem muita opção de coisas nos mercados aqui da minha cidade. E o que tem acaba sendo bem mais caro do que deveria. Nesse mercado que eu fui, ele até tinha umas opções de produto da Dove, mas nada muito fora do normal. Também acabei dando uma olhadinha nesses Olhinhos da Paixão em colaboração com a série Bridgerton da Netflix. E particularmente eu até que gostei do cheiro, mas eu achei um pouquinho caro. Já na parte das comidas, eu acabei dando uma olhadinha nesse queijo pra fundir. E meninas, juro, fiquei morrendo de vontade de levar, até porque na minha cidade tá bem friozinho essa semana. Também acabei aproveitando pra dar uma olhada nos morangos congelados, e eu acho que eles valem a pena por conta do tamanho. Eu acabei vendo uns pacotinhos de mirtilo também, o que pra mim é novidade, já que eu nunca tinha visto eles aqui no mercado. Mas depois disso eu aproveitei pra pegar o restinho das coisas que faltavam e ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, me deparei com essa fofura em cima da minha cama. E divas, a paixão que eu tenho por gatinhos não tá escrita. Depois disso eu aproveitei pra tomar um banho, porque eu cheguei só ao pó do mercado. E sem um bom banho eu não sou nada. Depois do banho eu fui dar um jeito no meu cabelo, que pra mim ultimamente anda sendo uma coisa bem complicada, eu até que diria, já que ele anda bem quebradiço e isso me incomoda muito, muito mais do que deveria, pra falar a verdade. E até agora eu não faço a menor ideia do que usar pra fazer ele se recuperar de uma vez. Em um ponto isso é culpa minha, já que eu não andei cuidando tão bem do meu cabelo nos últimos tempos, mas agora eu tô tentando correr atrás disso o mais rápido possível. Então, se quiserem deixar algumas recomendações de produtos aí nos comentários, eu vou estar dando uma olhada, porque qualquer coisa que salve esse cabelo já vai estar me ajudando bastante. E divas, voltando pro nosso papo de menininhas, eu sinto que 2026 tá sendo um ano até que bom. Eu sinto que as coisas finalmente estão começando a andar na minha vida, que eu tô finalmente conseguindo me organizar. E eu espero que muitas de vocês também estejam se sentindo assim, em relação a conseguir tirar planos do papel e a se sentirem mais autênticas. Por mais que ainda tenha muita cobrança, eu acho que não existe nada mais satisfatório do que você ir lá e fazer o que você realmente sente vontade. É tipo muito aquilo de seja você mesma. Se você tem vontade de criar conteúdo, vai lá e grava. Se você tem vontade de escrever, vai lá e escreve. Sabe, no final das contas, você mesmo é que vai ter que correr atrás dos seus sonhos. E quanto mais tempo você gasta deixando isso de lado, mais você vai se arrepender futuramente. E se você quer ser aquela garota, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Eu acabei fazendo uma pausa pra comer um docinho antes de almoçar. Eu sei que não é o certo, mas no final das contas eu acho que eu nunca vou resistir a um chocolatinho. Ainda mais se for chocolate branco, que é o meu favorito. O almoço foi uma coisa mais prática, que no caso foi cachorro quente e por sinal tava muito bom. Enquanto eu fiz a pausa para arrumar o quarto, o tripé da ring light acabou caindo e quebrando o suporte. Isso me deixou bem triste e no final das contas eu tive que acabar comprando outro pela internet mesmo, porque eu acho que na minha cidade ia ser bem difícil de encontrar.
No final das contas, o suporte novo acabou saindo mais ou menos uns R$20 e eu acabei comprando pela Shopee mesmo. Agora é só esperar chegar. Como eu ainda ia ter mais algumas coisas pra fazer hoje, eu acabei aproveitando meu tempo pra pintar a unha. E o esmalte escolhido foi o carmim da Risqué. Pra ser bem sincero, ultimamente eu ando gostando bastante de usar essa cor e eu acho que ela valoriza super na mão, ainda mais se você tem unhas grandes. Então fica a dica, divas. Era mais ou menos umas 7 horas quando eu comecei a me arrumar, já que eu ia sair com meu namorado. Acho super importante ter esse tipo de momento e por ser final de semana a gente acabou aproveitando. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo como foi. E do fundo do meu coração espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem acompanhando o canal. Então, beijinhos, até a próxima!